Bom, gente, boa noite. Meu nome é Luciana Bragança. Eu queria agradecer meus companheiros do grupo disciplinar, Natasha, Marcela e Mari, pelo convite. Eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Projetos. O texto que eu trouxe aqui fala um pouco da minha pesquisa hoje. Chama-se assim: Jardins Possíveis, Pessoas, Natureza e Cidade. A sociedade contemporânea vive uma série de problemas diretamente ligados a seu modo de se relacionar com a natureza. Se no princípio da humanidade havia uma unicidade orgânica, hoje a interação pessoas-natureza é definida pelas relações de produção vigentes. Abro aqui um parênteses. Embora a maioria dos autores sobre o assunto use o termo homem-natureza para tratar dessa relação, irei usar o termo pessoas-natureza, por considerá-lo mais abrangente. Assim, a complexidade da destruição da natureza e da urbanização que subjuga essa natureza não pode estar afastada da produção capitalista, onde não é o valor de uso que está em questão, mas sim o valor de troca e dos bens naturais entendidos como mercadoria e meios de produção. Tal situação rompe com o vínculo inicial incorporado e com uma gratuidade da natureza comum, pois ela deixa de ser um meio comum de subsistência humana e uma unicidade da qual o homem faz parte. Incorporar pessoas e natureza ao círculo produtivo é, assim, a base para que o capital se expanda. Para Latour, a modernidade se caracteriza pelo humanismo, que, ao nascer, faz nascer conjuntamente a não-humanidade das coisas ou a não-naturalidade dos humanos e de um Deus fora do jugo. A divisão natureza e cultura, segundo Latour, traz a separação entre a ciência e a política. A ciência parte para o estudo da natureza, independentemente da ação humana, e a política se ocupa da coletividade humana idealizada. Para ele, foram desenvolvidos 3 contextos distintos para falar do nosso mundo: a naturalização, a socialização e a desconstrução. Entretanto, não há um só elemento que não seja ao mesmo tempo real, social e narrado. Mesmo assim, tal separação, se não cria, intensifica o afastamento cotidiano do meio natural, fomentando uma relação de estranhamento e aversão às águas, à flora e à fauna urbana, além do desenvolvimento de políticas públicas para a natureza fragmentárias e pouco efetivas. Assim, o planejamento urbano e a construção não fogem à regra e, nas cidades, a situação acima descrita se espacializa de várias formas. Seja no tamponamento dos rios para dar lugar às avenidas, na impermeabilização dos espaços, na proliferação de viadutos e vias de carro, na supressão e no descaso com a arborização, tal relação se faz clara. Ela reforça também o estranhamento das pessoas com seu mundo natural, ao qual ele não entende mais pertencer e com o qual o convívio é cada vez mais limitado. A questão que se abre como possibilidade é o entendimento de que as epistemologias não são únicas. O conhecimento é uma forma de se aproximar do mundo. E esse conhecimento é mais emancipador quando é passível de apropriação ou, por outro lado, é um fator de opressão quando é imposto e não há como transformá-lo. Tal entendimento nos faz pensar em como fazemos cidades hoje, apagando híbridos e reforçando o conhecimento de regularização, que se presta, assim, ao controle. Para Santos, é fundamental reconhecer que há outras formas de conhecimento para além da ciência institucionalizada. Essas formas estão presentes no território e se espacializam de várias maneiras. Pensar uma cidade-natureza numa política pública que alia humanos e não humanos pode partir da identificação dessas formas, e é aí que os jardins ganham a sua potência. As crises ecológicas já começam a ser notadas, como podemos exemplificar com a crise hídrica ou no rompimento da bacia de contenção de rejeitos em Mariana. Mas, diante dessas ameaças, a ideologia dominante mobiliza mecanismos de dissimulação e cegueira, como nos alerta Zizek. Tal dissimulação é potencializada por nosso afastamento do meio natural e também por um afastamento da esfera pública política.
Mesmo que racionalmente saibamos da iminência e da possibilidade de uma catástrofe, não cremos nela. E longe de desacreditar o capitalismo, a ameaça ecológica corre o risco de talvez, quem sabe, promovê-lo ainda mais ao impor sua agenda às contradições ecológicas. Respondemos também com ações individualizadas. Andamos de bicicleta, plantamos hortas e jardins. Ações que, embora bem intencionadas, sequer arranham a real solução quando não avançam para a dimensão política. Para Zizek, totalmente ocupados em fazer meu exame de consciência pessoal, eu esqueço de me colocar questões muito mais pertinentes sobre nossa civilização industrial como um todo. Não há dúvida de que são necessárias vastas medidas sistêmicas de uma cooperação, tanto internacional quanto íntima e cotidiana. É preciso também reaprender a conviver, humanos e não humanos. Então, como reaprender a conviver com a natureza, se entendendo parte dela, reconhecendo e inventando novas formas de coexistência no nosso mundo urbano? Pensar e viver a natureza urbana pode ser, assim, uma forma democrática de reflexão sobre o que é público e de fazer política. Entender os jardins e as hortas urbanas contribui para pensar assim, a cidade que é integradamente feita, pois os jardins constroem uma relação presente no cotidiano e no território e são uma importante área de resistência do comum na cidade. Ao mesmo tempo, elas podem ser instrumentos de dissimulação e ação individualista ou socialmente elitista. E não nos esqueçamos, tem o poder de transformar-se em, abre aspas, um cenário, uma vitrine, um pedaço indispensável da cidade criativa e comunicante, que deve ser imperativamente verde, global e conectada, como critica Monjan. Os jardins carregam, então, sua contradição, potência comum ou instrumento de poder. Numa concepção clássica de jardim, ele é considerado um microcosmo do infinito, a representação de uma cosmologia. A que cosmovisões eles nos remetem hoje? Para o paisagista francês Gilles Clément, o conceito de jardim é, uma área pública ou privada onde a arte da jardinagem é praticada em harmonia com a natureza e o homem, livre da dominação do mercado. Eles são lugares de resistência. Mas não nos basta que os jardins sejam públicos, entregue ao público para que seja comum. Segundo Monjan, no conteúdo da cidade fluxo, o mundo não é dado antecipadamente. É preciso, sim, reinventá-lo. Assim, jardim não seria só a expressão de um mundo pré-existente, mas a manifestação de um mundo singular, onde não se formam mais mundos. Seria uma raridade num planeta urbano que falsifica paisagens capaz de abrir uma possibilidade. O jardim surge, nessa visão, então, como uma alternativa de recriação do mundo. Mas, mesmo que seja evidente a importância dessas áreas, o próprio Estado vem transformando esses territórios comuns em territórios rentáveis, entendendo a cidade como empresa, que deve sempre gerar lucros. Esse é, pois, o desafio para as cidades e a natureza. Como ir além do alcance individual e propor uma política pública que, de fato, tenha potencial de ação includente, tanto para humanos e não humanos? Obrigada.